saúde. Bem, meus amigos, a gente começa a observar as notícias e as informações, principalmente daquilo que aflige, que se torna muitas vezes o flagelo da população e dos cidadãos. E das cidadãs. Do homem, do velho, do ancião, do idoso, da criança, da dona de casa, do pai de família trabalhador, da mãe de família trabalhadora. Pois bem, e o que é que a saúde tem a ver com as licitações do governo do estado de Pernambuco? Eu vou lhe dizer agora. No início do governo de Raquel Lira, ela decidiu, por uma decisão, entendo, estratégica, até interessante, para alguns pode ser até moderna, de centralizar todas as compras e serviços em um único departamento. Ou seja, as secretarias que tinham autonomia de comprar, de comprar insumos, de absorver serviços, foram unificadas todas pela SAD, a Secretaria da Administração do Estado, e a SAD criou a Central de Licitações, ou seja, todas as licitações do Estado de Pernambuco seriam unificadas em um único departamento. É ruim? No meu entendimento, não. Dá até um processo, para quem vem de fora, de modernidade e de enxugamento da máquina. Mas como vai funcionar? Como será o operacional? E essa é a tragédia. Queria se fazer de um mesmo procedimento, unificando um estado de Pernambuco, com as suas dificuldades, com as suas demandas já de compras e serviços, que pelas secretarias, quando tinha suas comissões de licitações, já eram difíceis. Imagina numa unificação só, com um número de profissionais, muito menor daquilo que era exigível, daquilo que era um mínimo palpável para atender às demandas da população. Porque na atividade fim está lá o sofrimento do cidadão. É ele que vai precisar daquele serviço, é ele que vai precisar daquele medicamento. Então, algum iluminado chegou na governadora e disse a ela que aquele ia ser muito bom. No papel ia ser maravilhoso, ia ser tudo centralizado, as demandas chegariam para essa central de licitações, das secretarias, e eles entregavam isso. Só esqueceram de estruturar essa central de licitações do governo do estado. E o que é que acontece? O resultado. E qual é o resultado? O povo sofre. Para vocês terem uma ideia, a semana passada, agora no dia 23, houve uma denúncia no Jornal do Comércio, onde pessoas que estão precisando do marca-passo, na iminência de perderem a vida, o marca-passo não chegou porque simplesmente não foi licitado pela Central de Licitações, que ela não consegue avançar. Faz um ano que ela não consegue avançar, veja só, faz um ano que ela não consegue avançar numa licitação para dar marca-passo àquelas pessoas que precisam pelo SUS. Faz um ano que médicos, e muitos médicos, e profissionais de saúde da rede estadual de saúde de Pernambuco, quando chegam nos grandes hospitais, quando você sai daqui, eu digo, não saiam daqui, façam de tudo para não acontecer uma coisa iminente. Muitas vezes você tem uma doença e precisa de fato ser atendido numa esfera de alta emergência, de alta complexidade, tem que ser no centro de referência da capital de Pernambuco, que é Recife. Mas por isso que eu digo a vocês, se você quebra uma perna, há uma tragédia de você ter um problema no braço, coisa e tal, aconteceu algum acidente, gente, tem que ter assim um encaminhamento de algum conhecimento com alguém, porque senão só vai lá sofrer. E as pessoas que estão nos escutando hoje, sabem o que eu estou falando aqui pela nossa rádio Capibari Mirim e também pelas redes sociais para o estado de Pernambuco, para o Brasil e para o mundo, o que está acontecendo em Pernambuco. Pois bem, médicos e profissionais de saúde reclamam que muitas vezes em alguns procedimentos não tem aquelas luvas descartáveis cirúrgicas de látex para fazer procedimentos dos pacientes. E eles fazem cota e compram, porque simplesmente não chega. E quando chega limitado. Medicamentos que outrora estavam dentro da regulação, que são de uso contínuo para alguns pacientes, que é de responsabilidade do Estado, simplesmente também não acontece. Por quê? Por falta de habilidade, por falta de competência da tão chamada, da tão proferida, da tão falada e endeusada Central de Licitações, que é o governo Raquel Lira implantou no governo do estado, e que com a vontade e o interesse de querer melhorar os serviços públicos, piorou mais ainda o que já era traumático na saúde pública desde o governo anterior. Então são decisões
que é para melhorar a vida das pessoas, elas prejudicam mais ainda. Você sabe por quê? Porque não se escuta muitas vezes quem está lá na base, quem está na atividade fim. Você quer melhorar? Você cria estrutura para melhorar. Você quer melhorar o serviço público à população? Observe como é que aquilo funciona e como aquilo pode melhorar. Não é em canetada, é em decreto que as coisas melhoram. Não é em canetada e em decreto que as coisas melhoram. Elas não melhoram desse jeito. Elas não melhoram desse jeito porque está num mundo só ideal, não está no mundo irreal. Né? Então, eu aqui recebi aqui informação tremenda aqui da nossa amiga aqui de bancada, Tássia Fernandes, que vários vídeos nas redes sociais com os profissionais de saúde que estão também com pagamentos atrasados. Ora, isso é de se explicar? Não é de se explicar. Por que estão atrasados? Qual o problema? Estão sem receber. E demitidos quando denunciam. E se denunciar, são demitidos. Ah, sim. E são, veja só, e quando reclamam da condição sistemática de trabalho, que essa condição sistemática de trabalho é deplorável e que ele não consegue dar um atendimento melhor ao cidadão que já é sofrido, ao cidadão pernambucano que já é sofrido, ainda sofrem perseguição, ainda são demitidos. Ora, o Estado não está tão bem de caixa, recebeu. Todo mundo está dizendo que a governadora está fazendo um caixa aí tremendo de receita. E esse dinheiro está para quê? Esse dinheiro está para quê? As atividades de custeio estão sendo prejudicadas. As atividades de custeio do dia a dia da máquina do governo de Pernambuco estão sendo prejudicadas. Eu não quero nem falar nas outras esferas, mas eu foquei hoje, que eu já falei de segurança, e a gente vai continuar falando. Mas eu estou querendo falar da saúde. A saúde é uma coisa importante. Ali está a vida das pessoas. Né? As demandas que foram feitas no ano passado, que eram para melhorar a estrutura da restauração, muitas demandas deixadas pelo governo passado, diga-se a verdade, mas agora não interessa mais. O governo atual já está 1 ano e 1 mês no mandato, no poder, e precisa sim dar respostas rápidas, respostas que gerem integridade e também que cumpram os anseios, daqueles que votaram em larga maioria, né, numa grande maioria, na governadora Raquel Lira. E a gente acredita que esse nível de democracia através da imprensa e daquilo que a gente reclama é para melhorar. Na hora que a gente está dizendo que a central de licitações está travando as demandas de compra de insumos médicos, de insumos hospitalares, e que as pessoas estão lá nos corredores. Um amigo meu essa semana, cara, disse a mim o seguinte: eu fui no Agamenon, Magalhães, ver um amigo meu, eu tive uma agonia, eu pensava que estava numa guerra, uma coisa terrível, e eu disse: é porque você não conhece ainda a restauração, nem o Getúlio Vargas. Né? O Dom Helder Moura está com dificuldade de funcionar, que é justamente o Dom Helder Moura, o Miguel Arraes, e eu esqueci o nome do outro também, que fica nas três. Tem o Otávio de Freitas, que é outra tragédia também, e tem um também que fica ali perto do Cabo de Santo Agostinho, tem o Dom Helder Moura, e também tem o Miguel Arraes, eu esqueci o nome do outro, que eram 3 hospitais para justamente desafogar as principais emergências da capital, que estão também passando dificuldades, e a gente não vê solução. O que eu estou falando aqui, e quem infelizmente está, ou um parente, ou no leito do hospital, mas que está ouvindo a nossa fala aqui pelas redes sociais, e os profissionais médicos de saúde que estão nos escutando, sabe do que eu estou falando, que a gente está falando para o Pernambuco todo. E quem necessita hoje dos serviços médicos, dos serviços hospitalares, quando chega hoje o Vitalino lá no Caruaru, está outra tragédia também, né? O Hospital Vitalino, né? E aí a gente começa a observar que a coisa não melhora, não tem uma solução, e vai só se aprofundando, e aí o pernambucano pergunta: foi para isso que eu votei? Para continuar do mesmo jeito? A gente não vê nada que melhore. Então a saúde está desse jeito, está sendo prejudicado mais ainda. Se você acha que já tinha dificuldades, ainda tem mais ainda. Por quê? Quando colocaram de argumentar, eu entendo até que é perfeito isso, que até é uma coisa louvável, de argumentar uma central de licitações para a demanda de compras e serviços do Estado de Pernambuco. Eu acho que é até interessante, até mais econômico. Sim, mas quando não se dá estrutura operacional, fica pior do que estava. É melhor voltar como estava. Colocar as secretarias para fazer suas próprias licitações, que elas estão lá na ponta, e a gente vai cobrar a própria secretaria. Então são decisões erradas, ou sem planejamento, que só resultam, sabe em quê? No sofrimento do povo. Toda vez que algum líder que está no poder, algum chefe político, algum gestor toma decisões erradas, quem sofre só é a população mais pobre. Isso é de prefeito a governador, a presidente da república, a qualquer um, independente de qualquer partido. Toda vez que se toma decisões erradas,
toda vez que toma decisões erradas, no sentido da coisa pública, no sentido da gestão pública, só quem sofre é a população. E a população que mais sofre é aquela que necessita. Não é aquele que tem uma condição melhor, mas aquele que está lá 24 horas precisando. Então, o SUS é bom, a gente tem que fortalecer o SUS, mas aqui em Pernambuco a gente vê coisas terríveis acontecendo. Né? E que não tem desculpa, porque já passou o ano todo. Essa notícia que eu estou falando está no Jornal do Comércio. Que era o Jornal do Comércio, um dos defensores até da candidatura da Raquel Lira, no sentido de mudança. No sentido de mudança, e a gente achava realmente que iria mudar para melhor. A gente sabe que de alguns parâmetros que devem ser, de alguns gargalos que acontecem durante a transição de governo. Mas não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Então, o que é que a gente pede? Que não só eu, como todos os institutos de imprensa, tem visto essa situação e entendido por que é que essa central de licitações, ao invés de facilitar, de dar mais transparência e de gerar celeridade nas compras e serviços, está gerando muito mais burocracia. E as coisas não terminam, e insumos e medicamentos, equipamentos para a saúde têm sido prejudicados porque não têm sido entregues. Imagina você com um parente seu precisando de um marca-passo há quase um ano e não entregue porque simplesmente uma central de licitação não consegue terminar, homologar, concluir, contratar esse serviço e a compra desses equipamentos. E você fica lá, o que é que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? A quem eu vou recorrer? Sabe o que é que acontece? Demandas e mais demandas na justiça, pedindo a celeridade do Estado. Por que é que se atrasa aos terceirizados de serviço? Qual a motivação disso? Ninguém entende. E porque se reclama, vai demitir. Será que as pessoas que estão lá também não votaram também na governadora? Será que as pessoas que estão lá também não cidadãs, não pagam contas, não têm dificuldades, não precisam se alimentar, não precisam alimentar suas famílias? É isso que a gente não compreende com certas coisas. Então aqui vai o recado. Se você acha que com a decisão de unificar todas as compras e serviços em uma única operação de licitações através da Secretaria de Administração do Estado ia melhorar a saúde do Estado de Pernambuco, infelizmente nós nos enganamos e você se enganou. A coisa piorou, mas ainda há tempo de mudar. E a gente acredita que há sensibilidade dentro do princípio democrático e quando você vê que aquilo ali está dando errado, você vai e muda. Não tenha, governadora, compromisso com o erro. Tenha compromisso com o acerto, e esse acerto vai gerar, sabe o quê? Em credibilidade política, credibilidade primeiro administrativa e depois política. É isso que eu estou falando. O ponto é esse. É absorver as críticas construtivas para melhorar. Sendo assim, seu governo vai melhorar, não tenha sombra de dúvida.